tratar hoje sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, que trata sobre as aflições, em que Jesus diz a todos nós que são bem-aventurados aqueles que sofrem. E para entender esse capítulo, nós precisamos de um certo tempo e um certo sentido de compreensão do que a doutrina espírita professa, o que a doutrina espírita nos coloca como os entes maiores que nós estamos envolvidos. Primeiro, todo mundo aqui acredita em Deus, né? Todo mundo acredita em Deus aqui? Todos acreditam em Deus? Sim. Tá, então, perfeito. Isso é muito bom. Todos nós acreditamos que Deus seja o amor supremo, o máximo de amor que existe no mundo? Acreditamos nisso também, né? Então, com certeza. Nós temos que rejeitar a ideia de que Deus nos pune. Deus nos castiga. Eu passo por tanto sofrimento nessa vida, eu tenho uma carga assim extremada que eu trago, só pode ser de existências pretéritas, de existências passadas. Só que, em verdade, muito da carga que nós hoje em dia reclamamos é fruto do nosso condicionamento material, nosso condicionamento que nós trazemos para a nossa existência, os condicionamentos que nós desenvolvemos ao longo da vida, como, por exemplo, o hábito de fumar. A pessoa desenvolveu o hábito de fumar lá quando jovem, quando não tinha noção de nada. Não tinha noção que aquilo fazia mal, mas que acalmava as pessoas. E aí tu seguiu fumando, e vem fumando, e daqui a pouco desenvolve um câncer, que é perfeitamente natural para as pessoas que têm o hábito de fumar. Perfeitamente natural. E aí tu diz, Deus está me castigando nessa existência, por uma série de questões lá do passado, que eu não lembro quais são elas, mas a culpa nunca é da gente, a culpa nunca é nossa. E aí eu trago um conhecimento básico que a gente assimila muito culturalmente, de culturas diversas da doutrina espírita, e colocamos ela no nosso dia a dia. Eu cito, por exemplo, a cultura do Dharma e do Karma. O Karma em sentido negativo e o Dharma em sentido positivo. Tudo de bom que tu tens do teu Karma. E o Dharma seria... o Dharma seria as coisas positivas e o Karma seriam as coisas negativas. Tudo desenvolve. E isso é de uma cultura lá da Índia. Cultura indiana, não tem nada a ver com a cultura espiritual. A cultura espírita, a nossa, na questão número 1, tem a pergunta do que é Deus. E dali a gente percebe que Deus é essencialmente amor. E Ele só pode nos dar coisas boas que sirvam para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento pessoal. Se não for para o nosso aprendizado, não for para o nosso crescimento, a gente não vai conquistar. A gente não vai ter. E a gente faz uma associação muito errônea de questões materiais, né? A gente vê as pessoas de certas igrejas que dizem, depois que eu vim para a igreja, minha vida era um erro. Eu quebrava para a esquerda, quebrava para a direita, e depois que eu vim para a igreja tal, eu me corrigi, hoje eu ganho muito bem, eu ganho muitos benefícios em função disso. Só que os benefícios que nós conquistamos são benefícios de conquista espiritual e não material. Nós não conquistamos nada que seja material para nós levarmos para nossas existências. Nada, absolutamente nada. E sim, essencialmente, questões espirituais. Tudo em todos os contextos. Ainda lembro que algum tempo atrás a gente desenvolveu um estudo ali no Cefec, ali no Fé Esperança e Caridade, aqui no final do Fragata, em que uma das meninas ela fez a leitura de um livro em que uma moça, uma professora, fora contratada para cuidar de um rapaz que ele perdeu sua condição de ser humano e se transformou num verdadeiro animal. Ele vivia no subsolo da casa, as pessoas deixavam ele lá, ele nem sabia falar, não sabia nada. E essa moça, bem novinha, em torno dos seus 20 anos, professora recém-formada, foi contratada para cuidar daquele rapaz. E ao longo do momento dela, claro que ela superou aquele momento de medo, aquele momento de receio inicial, e depois ela foi se afeiçoando a esse rapaz e foi restituindo a ele a condição de ser humano. Ela passou a tratar ele como se fosse um filho. Embora ela tivesse 20 anos, ele fosse bem mais velho do que ela. E o intuito de obediência, de respeito que ele tinha por ela, era como se fosse um respeito materno. O que na realidade era. Porque em outras existências ela fora mãe daquele rapaz e negligenciou a parte da maternidade e deixou ele se criar sozinho do jeito que a vida quer. E ele se criou sozinho. Daqui a pouco ela foi chamada a restituir esse princípio.
Foi chamada a restituir a função da maternidade que ela negligenciou lá no passado. E isso é um fato muito importante, muito relevante. Ela conseguiu fazer ele aprender a tomar banho, conseguiu ensinar ele a se barbear, conseguiu ensinar ele a falar, que é uma coisa muito importante, ele já era adulto e não sabia nem falar. E ela, através dessa dedicação, desse condicionamento, conseguiu restituir ele aquele fator da vida que ela mesma havia desequilibrado no passado. E para vocês perceberem que essa questão do reencarne posteriormente a determinados fatos, ele vem com o aspecto de correção e nunca com o aspecto de punição. Nunca seremos punidos por isso. Deus é amor, o supremo amor. Como é que um supremo amor vai condicionar a um dos seus entes, filhos queridos, que nós todos somos, a um aspecto de sofrimento maior do que aquele que nós desejamos? Muito maior do que aquele que nós desejamos para nós mesmos. Se nós formos avaliar e formos comparar, os desígnios de Deus são muito mais caritativos, muito mais caridosos com todos nós do que os nossos próprios. Eu fiz isso, então eu vou me punir de tal forma. E na realidade Deus é mais do que isso. Deus é bondade, Deus é amor, Deus é tolerância. É um aspecto que eu consigo visualizar hoje em dia. Eu estou assistindo a novela Viagem, que dá no canal Viva, né? Eu assisto o canal Viva também. Assisto às vezes ao meio-dia, lá no meio-dia 1. A novela Viagem, como eu já estou revendo ela pela 5ª ou 6ª vez, eu já sei mais ou menos os fatos que vão acontecendo. E eu lembro da primeira vez que eu vi as ações do espírito Alexandre. Vocês lembram do Alexandre, né? O Alexandre lá na mãe dele, lá na sogra dele, lá, vai lá, puxa, briga com ele. E ela se levantava lá e brigava lá com o genro dela. E eu ficava de cara com ele, mas esse cara é bem chato esse, né? Pra que ele fica influenciando a pessoa assim? Olha aí um aspecto. Depois que eu assisti a 2ª, 3ª, 4ª vez, eu sei que daqui a pouco ele vai dar uma guinada na vida dele e ele vai modificar os procedimentos dele e vai se tornar uma pessoa boa. E Deus nos vê sempre assim. Sempre assim. Por mais maldade que a pessoa esteja fazendo naquele momento, naquele instante, ele sabe, não, mas daqui a pouco ele vai reverter tudo isso. Daqui a pouco ele vai se modificar. Daqui a pouco ele vai mudar o sentido negativo que ele desenvolveu e vai passar a agir no bem. E é exatamente isso que Deus quer. Deus nos dá toda a eternidade. Nós temos toda a eternidade para atingir o aspecto do bem. Toda a eternidade. E isso é um fator bem interessante, né? Mas vamos entrar na palestra para poder, senão eu começo a falar e acabo não mostrando os slides. Aqui, Bem-aventurados aflitos, é o capítulo 5º, do 1º ao 13º do Evangelho. Olha aqui, esse aqui é a capa do Evangelho que eu coloquei aqui para a gente visualizar alguns aspectos, né? Fala sobre a justiça das aflições. Nós temos que entender que todas as aflições são justas, porque Deus é o supremo pedagogo. Ele utiliza da sua pedagogia de aprendizado, nos colocando em condições que nós colocamos outras pessoas anteriormente. É o exemplo típico do rapaz que trabalhava numa fábrica e o proprietário da fábrica chegava lá, hoje eu vou demitir as pessoas que estão de marrom. Eles estão de marrom, vou demitir o Otto, vou demitir a senhora, vou demitir a senhora. Estão todos na rua. E virava as costas, ia lá para o escritório dele satisfeito e lá permanecia. Daqui a pouco ele desencarnou e daqui a pouco ele reencarnou como um empregado da mesma fábrica que ele mesmo fundou, humilde, não sabendo nem ler nem escrever, o máximo de humildade possível, com 5, 6 filhos e apavorado de medo que vai ser demitido. Porque ele tinha muito medo de perder o emprego dele. E ao mesmo tempo, na passagem anterior, ele demitia muitas pessoas. Lembro também, só para a gente contextualizar, uma mulher que chegou no trabalho lá da Liga Espírita que a gente estava fazendo, e eu visualizei ela seca, assim, uma roupa toda suja, esfarrapada, seca, e com uma mágoa extrema contra Deus. Esse Deus que vocês idolatram levou 3 dos meus filhos de fome, ela dizia. E tu sabe o que é fome? Tu sabe o que é morrer de fome, ver as crianças morrendo de fome? E nós iniciamos um diálogo com ela e iniciamos um processo de retrocesso a uma existência anterior. E ela se viu na França, lá antes da queda da Bastilha, como uma pessoa rica que comia muito. E ao fundo dela a gente visualizava as pessoas na grade olhando ela comendo.
Ela comia, depois ia lá nos fundos e vomitava, botava dentro da garganta, vomitava tudo para poder comer mais. E voltava e comia novamente. E ela conseguiu entender que aquele processo era um processo de aprendizagem para ela, não um processo de responsabilização. Nós nunca somos responsabilizados. Nós não aguentaríamos ser responsabilizados pelos erros que nós cometemos. Mas sim por um processo de aprendizagem no qual ela passou. No que, aliás, eu não gosto muito da palavra falta, erro, culpa. Eu prefiro processos de aprendizagem. E processos de aprendizagem exigem que o aluno efetivamente estude bastante para que ele consiga a aprovação na determinada matéria. Ele tem uma falha lá em português e ele rodou em português. Ele passou em todas as outras disciplinas com 10, mas português ele não conseguiu atingir. Ele retorna o ano que vem para a mesma série que ele estava, repetindo todas as outras disciplinas. E, igualmente, assim somos nós. Nós somos verdadeiros alunos da escola divina, da escola de Deus. E dentro desse contexto a gente passa por muitos momentos que nós julgamos ser algo sofrível, algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor pelo qual nós estamos passando. Então, aqui nós vemos a justiça das aflições, as causas atuais das aflições. Isso é muito importante, pessoal. Causas atuais das aflições. Às vezes a destinação da gente não é aquela. Às vezes tu faz um planejamento reencarnatório junto lá com o teu mentor espiritual. Tu planeja, tu diz que vai dar certo. Hoje de tarde a gente estava assistindo o filme Nosso Lar 2 e a gente estava vendo lá, por exemplo, não, eu tenho certeza que vai dar certo. Aí o mentor olhava assim, então tá. Não, eu tenho certeza que vai dar tudo certo dessa vez. Ah, tá, então tá. Então vamos confiar então. E deu tudo errado. A pessoa repetiu os erros, se agravou mais ainda os erros que ele havia cometido e regressou para o plano espiritual. Xingando o mentor dele, brigando com o mentor dele, chamando eles todos de limpinhos. Vocês são os limpinhos, vocês não são sujos que nem nós. Então, as causas atuais das aflições, tu fez lá um planejamento no plano espiritual em que tu ia seguir a tua vida por aqui. Ó, essa é a estrada da minha vida. E daqui a pouco eu, em tenra idade, pela minha livre e espontânea vontade, eu comecei a fumar. Um cigarro vai satisfazer as minhas necessidades em termos, porque, em verdade, o cigarro não faz aquilo que ele promete que faz, né? Ele interrompe as sinapses, que são as descargas energéticas de um neurônio para o outro. Ele interrompe isso, ele se coloca no meio, ele interrompe e a gente acha que está relaxado. Fumei, estou super relaxado. Como eu estou tranquilo, eu estou bem, vou seguir fumando. E aí eu sigo fumando. Só que isso é uma interrupção da descarga energética que o cérebro faz, passando de neurônio a neurônio. De repente está interrompido e eu julgo que aquilo é bom. Só que aquilo não é bom, aquilo é ruim. É uma interrupção não natural e que vai trazer suas consequências. Daqui a pouco eu fumava um cigarro por dia, daqui a pouco eu passei para 2, daqui a pouco para 3, daqui a pouco eu estou fumando um pacote de cigarro com 24 cigarros num dia, acendendo um no outro. Estou terminando um cigarro e estou acendendo o outro. E isso tudo vai vem juntamente com as suas consequências naturais. Vem com as consequências naturais. Daqui a pouco tu interrompe uma caminhada tua que seria de 75 anos, tu baixou para 40. E tu desencarnou antes. E tu vai culpar a Deus, né? Porque as pessoas têm o hábito de sempre culpar a Deus. Isso é culpa, responsabilidade de Deus. Por que Deus fez isso comigo? Eu não queria estar sofrendo dessa doença. Mas são causas atuais das aflições. São escolhas que nós fizemos no decorrer do caminho. Escolhas individuais. Sempre nós. De repente o cigarro já não está se fazendo mais, um colega te ofereceu maconha, eu vou começar a fumar maconha, daqui a pouco a maconha não me satisfaz mais, eu vou para a cocaína, eu vou descendo os degraus de uma escada, no sentido decrescente, e vou me afundando cada vez mais. E não adianta eu responsabilizar Deus por isso. Deus é o supremo amor. Ele nunca é responsável por dores que nós mesmos causamos. As causas anteriores das aflições, as aflições que vêm marcado em nós, é o exemplo dessa mulher aí, essa moça que foi professora de um homem que havia perdido a sua condição de humanidade. Ela veio anteriormente como mãe, não cumpriu o seu papel materno, retornou ao plano espiritual, onde ela percebeu que havia cometido alguns erros e regressou novamente à matéria com o fito exclusivo de cumprir a sua responsabilidade materna. Ela conseguiu se reequilibrar porque a lei ela vive de equilíbrios e desequilíbrios. Quando ela não cumpre o papel dela, ela desequilibrou a lei. Ela não está mais em condição com a lei. Quando ela vai para o plano espiritual, ela consegue perceber lá no plano
plano das ações, plano das falhas que ela cometeu enquanto ente material, e ela se propõe a, não, eu preciso retificar, eu preciso colocar mais peso para manter a balança em equilíbrio. E a partir desse equilíbrio que ela conseguiu conquistar, ela vai conseguir seguir em frente, seguir adiante. Causas anteriores, o esquecimento do passado também é fundamental para nós esquecermos o passado, porque nós temos que fazer as coisas baseadas no nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio que é o nosso condicionador maior. Por quê? Porque tu faz as coisas de coração. Tu não faz as coisas porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que gostar do meu irmão Beto, porque eu já tive problemas com ele no passado, hoje eu preciso me reequilibrar com ele. Isso não é livre-arbítrio, isso é um condicionamento. A gente causou dor a uma pessoa e sabe disso. Mas quando a gente tem o esquecimento do passado, e é uma graça divina que nós recebemos, esquecendo o nosso passado, a gente consegue se reequilibrar e a gente consegue perceber livremente que, eu fiz tanta coisa errada para ele, mas eu não gosto muito dele, não fui muito com a cara dele. Mas ele caiu, eu vou ali para levantar, espontaneamente. Isso é usar a sua liberdade. Eu não vou rir dele porque ele caiu, eu vou ajudar ele a se levantar e seguir o caminho dele. Não gosto muito dele, siga o caminho dele. Mas eu fiz a minha parte. Antes eu derrubava ele. Hoje eu já não derrubo mais. Hoje eu já estou levantando ele para que ele consiga caminhar livremente. Outra relação que a gente não consegue entender é de um senhor que vendia drogas para as crianças no caminho da escola. Ele tinha um barraquinho, um barzinho ali onde vendia bala, vendia crack, vendia cocaína, maconha. E ele começou a vender para as crianças que passavam no colégio. Daqui a pouco, daquele grupo de crianças que ele vendia, 2 crianças viraram a cabeça. Eles não iam mais no colégio, eles iam só no bar para comprar a droga dele. E ele se sentiu arrependido em vender a droga para aquelas crianças, né? Mas continuou vendendo, já que ninguém descobriu, ele continuou vendendo, passou-se o tempo, ele acabou desencarnando. E no plano espiritual ele viu onde estavam aqueles 2 espíritos, no fundo do poço. E aí ele, arrependido, fez uma proposta espiritual. Quem sabe eu posso renascer como mãe desses 2 rapazes. E eu vou tentar tirar eles do campo das drogas. E aí, renascido, teve 2 filhos, os 2 filhos em tenra idade se voltaram para a drogadição e ele começou a correr atrás. Corria às noites, passava as noites em claro. Quantas mães a gente não conhece que vivem assim, né? Passava as noites em claro, ia em tudo que é boca de drogas para procurar os filhos dela, tentar levar para casa, tentar resgatar a saúde física e mental deles, no intuito de propiciar um reequilíbrio com a legislação. Vendia drogas, hoje resgata aqueles que são drogados. Vocês conseguem entender a relação amorosa de Deus no intuito de permitir que a gente construa aquilo que nós mesmos destruímos? Consegue, né? Deus é sempre amor. Sempre amor. E nesse contexto ele permite que a gente consiga trabalhar no contexto de reequilibrar a legislação. Reequilibrar as leis morais. Olha, se eu vendia droga para eles, eu desequilibrei. E eu preciso reequilibrar. Vem como mãe. Eu teve um período da minha vida que eu trabalhei na FEBEM em Porto Alegre, lá na Padre Cacique. Né? Eu costumava olhar o pôr do sol, da tardinha, assim, eu olhava assim para o céu, via aquele pôr do sol lindo, sol descendo ali, aquela coisa maravilhosa, e olhava para trás e via a FEBEM, aquele verdadeiro inferno na Terra, né? Porque é um verdadeiro inferno na Terra. A galeria onde eu trabalhava era dos chamados covardes, não tinham muita coragem. Eles se acordavam em torno de 4 horas da manhã, eles já estavam acordados, colocando colchão na grade deles para botar fogo, caso os outros tentassem invadir. Apavorados, loucos de medo. Assim. E era muito triste ver os jovens assim. Tinha 2 que ficavam a noite inteira acordados, dormiam durante o dia, para ficar em estado de alerta, caso os outros das outras galerias tentassem invadir a galeria deles e matar um deles. Então eles viviam apavorados. Mas tinha um dia da semana que eles estavam extremamente felizes, parecia que não era mais no mesmo local, né? Um dia na semana, que era as quartas-feiras, que era o dia da visita materna deles. O dia que eles tomavam banho antes, faziam a barba, se arrumavam, tentavam parecer que estavam direitinhos. Durante toda a semana eles pareciam os verdadeiros animais, né? Não tomavam banho, botavam a roupa de qualquer jeito e ficavam ali do jeito que dava para eles ficarem. Todos bravos, todos mal-humorados. E nas quartas-feiras todos eles tomavam banho, acordavam cedo, retiravam os colchões todos ali, e porque eles iam receber a mãe deles, né? Notem que a função materna é algo essencial para a existência humana. A função maternidade é uma função divina, propiciada por Deus para que nós consigamos
cumprir aqueles desafios que a vida nos coloca. Cumprir ao longo das nossas caminhadas terrenas, né? E era muito legal ver eles quartas-feiras, né? Quinta-feira eles voltavam ao normal, mas eu sabia que na próxima quarta eles estariam bem. E esse exercício de estar bem, pelo menos um dia, estar bem durante um instante, é o que mantinha eles todos vivos. Mantinha eles vivos. Isso é muito interessante mesmo. Motivos da resignação. Quais são os motivos que nós temos para nos resignarmos, pessoal? De aceitarmos aquilo pelo qual nós estamos passando. De aceitarmos as dores ou a cruz que cada um carrega individualmente. Aceitarmos processos que são processos dolorosos, que nos levam à depressão, mas que fatalmente em seguida nós nos reergueremos e nós tornaremos a caminhar. Em todo o contexto, em toda a marcha pela qual nós passamos, nós caímos momentaneamente. É como nós reaprendemos com as crianças, né? As crianças, quando começam a caminhar, elas são inseguras. Elas caminham, dão um passinho, tentam manter equilíbrio do outro passo, caem, choram, se levantam e tentam novamente. Muitas vezes nós caímos, choramos e não nos levantamos mais. Ficamos ali no chão. E nós temos a necessidade de tentar caminhar novamente. Eu falhei, perdi meu emprego, perdi algo que era importante, perdi a esposa, perdi o marido. Muitas vezes a gente perde filhos ao longo dessa caminhada. Muitas vezes nós perdemos filhos ao longo da caminhada. Outras tantas nós nos sentimos inúteis. Algum tempo atrás eu escutava uma trabalhadora da casa lá, ela dizia: estou me sentindo muito inútil. Esse monte de gente sofrendo no Rio Grande do Sul, todo mundo embaixo d'água, eu vejo o sofrimento das pessoas todos os dias na televisão, mas eu não consigo fazer nada, eu não tenho nem para dar 1 quilo de arroz para eles, não tem como doar. E eu me sinto muito depressivo em função disso, né? E aí eu peguei e citei para ela: tu já fez uma oração para essas pessoas? E ela falou: não fiz. Bom, mas isso é a coisa essencial que eles estão precisando. Eles não precisam de nada material, eles precisam apenas de prece. Uma gota de luz que tu jogar sobre uma daquelas pessoas que esteja sem esperança nenhuma com relação à vida, ao prosseguimento da vida, à desconstrução das coisas materiais pelos quais eles passaram, já é o suficiente. Já faz muito. E ela pensou: com certeza é. Então ela passou a orar, passou a sentir o senso de utilidade. Porque quando a gente dá para as outras pessoas, nós ao mesmo tempo recebemos. Tudo que nós damos para os outros, nós recebemos. Tudo. Então eu vou dar 100 mil reais para uma pessoa qualquer aí para receber de volta. Notem que eu falei para vocês que isso é um erro, né? É um erro que Deus vai te dar na mesma proporção, mas Deus te dá em outras condições, em outras considerações. Te dá paz, te dá carinho, te dá amor, te dá resignação para te passar por tudo aquilo que tu tens que passar e resistir a tudo isso. O suicídio, a loucura, né? Esse aí é um outro capítulo do Evangelho, bem interessante também ler sobre o suicídio e a loucura. Instrução dos Espíritos: o mal é o remédio. Como assim o mal é o remédio? Como assim o mal é o remédio? Vocês lembram quando a gente era criança, em que as mães tinham mania de dar remédio pra gente, que esse remédio amargo, assim, aquele gosto horrível, que nos curava. E efetivamente nos curava. Ele fazia o papel dele, que é possibilitar que nós tenhamos a cura. E nós seguimos a vida adiante. Por isso que o mal é o remédio. O mal praticado por nós é o nosso remédio. Tem um caso de um espírito também, que eu conheci, do tempo que eu trabalho na Sociedade de Vida, que ele se chamava Paciência. Era um espírito feminino que se chamava Paciência. E aí ele começou a contar a história dele. Quando ele passou por várias encarnações no Brasil, assumindo a condição de homem, ele era extremamente machista. Ele tratava mal as esposas dele, as filhas dele, todas tratavam como mão de ferro. Os meninos ele permitia que fizessem o que quisesse, mas as meninas ele puxava o máximo possível as rédeas, né? E sem ele perceber, ele se tornou extremamente machista com isso. Ele foi convidado a reencarnar num país bem tranquilo, um país bem natural, assim, que as pessoas, todo mundo gosta de reencarnar lá, que é o Afeganistão, né? E a gente sabe que o Afeganistão é terrível para as mulheres. Ele, com aquele ímpeto masculino, nasceu como menina lá. E como menina, com o ímpeto masculino, ele peitava o pai dele toda hora. E como o Afeganistão tem por tradição cultural de que as mulheres são inferiores aos homens, o pai dela batia nela, no rosto dela. E ela cresceu assim, apanhando cada vez que ela se manifestava.
E aí o pai dela chegou lá na idade de 16 anos, tu vai casar com fulano. Ela, não, eu não quero casar. Apanhou. Passou para a condição de ser o fulano, ser o responsável por ela, e continuou batendo nela até o final da existência dela. Isso não foi numa vida só, foi numa, 2, 3, 4, 5, 6 existências. Lá pela 7ª ela cansou de apanhar. Não, eu não quero mais apanhar. E ela reduziu a sua condição, o seu ímpeto masculino, e passou a se adaptar às regras do local. E ela conseguiu entender que o erro todo era dela. Não era das outras pessoas, o erro todo era dela. Depois, lá pela 8ª, 9ª encarnação lá no Afeganistão, ela foi convidada novamente a reencarnar no Brasil. Quem sabe tu queres retornar para o Brasil? Nós te convidamos lá, nós temos lá um local lá que a gente precisa de preparar o pessoal para eles se disciplinarem, um contexto bem normal. Assim. Adivinha qual foi o sexo que ela escolheu? Mulher. Renasceu como mulher. Porque durante os anos de sofrimento ao longo dos séculos, ela conseguiu visualizar os erros e as falhas morais que o coração dela tinha. E através dessa correção ela conseguiu desenvolver a paciência, o sentido maior da paciência. E de posse disso ela transformou isso no nome dela, o meu nome é Paciência, e ela veio com o intuito de construir e não destruir. Conseguiu acalmar a rebeldia que ela tinha no coração dela, conseguiu controlar ela efetivamente e conseguiu muitas conquistas materiais. Até hoje ela se manifesta como sendo um espírito feminino com o nome de Paciência. Olhem só, o radicalismo anterior da masculinidade para uma condição feminina mais calma, mais tranquila, mais plena dela mesma. Bem interessante. A felicidade não é deste mundo, é um dever nosso saber que esse mundo não foi feito para a gente ser feliz plenamente, mas sim feliz condicionalmente. Dependendo de alguns aspectos. Às vezes, esses dias eu estava ouvindo o relato de uma psicóloga lá, que era nossa aluna lá na Liga Espírita. Ela falou que ela teve um câncer no esôfago que ela não conseguia nem tomar um copo d'água. E hoje, cada vez que ela pega um copo d'água para tomar, ela olha a água, ela admira a água e ela agradece a Deus pela possibilidade de tomar água. Coisa que eu nunca fiz, diga-se de passagem, né? Pô, eu tomo água todos os dias, que parece tão natural que eu nunca pensei em agradecer porque eu tomo uma água. Ela pensou, que é uma coisa sagrada e muito boa, eu consigo tomar água hoje em dia. Teve um câncer, acho que do esôfago, alguma coisa assim, ela não conseguia tomar água, né? Quase morria de sede e não conseguia tomar água. Próximo interessante. A perda de pessoas amadas, as mortes prematuras. Todas as mortes não são prematuras, pessoal. Todas as mortes não são. E para a gente finalizar a nossa fala, eu queria falar um último caso de um espírito chamado Duda, Eduarda, que era uma menina de 10 anos de idade, eu conheci ela com 8 anos, que ela tinha um câncer, que era do tamanho de uma bolinha de tênis, no meio dos 2 hemisférios do cérebro dela. E esse câncer fatalmente iria tomar a existência dela na Terra. E os pais dela tinham muita grana, bastante dinheiro mesmo, né? A sala deles, assim, a gente sentava um lá na ponta e o outro lá no fundo, lá, e a gente tinha que gritar para conversar um com o outro, que era muito distante, né? Eu ficava assim, meu Deus, como é que tem gente que mora numa casa dessa? E conversando com eles, eles me falavam, olha, o ano passado eu vi um lançamento de um carro pela internet e eu comprei aquele carro para mim ser o primeiro a dirigir o carro aqui em Pelotas. A minha esposa viu, ficou enciumada, comprou um outro carro, uma outra marca, também zero, para ela também andar aqui dentro da cidade de Pelotas. E com o passar dos anos, perto do 12º aniversário dela, quando ela desencarnou, ela já estava em coma. Foi bem triste ver o desencarne dela, bem triste mesmo. E ela já estava em coma e eu aplicava reiki nela, né? Eu ia lá na casa dela para aplicar reiki. E quando eu cheguei lá, eu vi uma menina sentada na beira da cama, assim, de costas para mim, com a cabeça baixa, sacudindo os pezinhos, assim, com um vestido azul bem forte, assim, tipo azul dessa cor aqui, assim. E eu pensei, pô, mas quem é o pai que vai botar um vestido desse numa menina, né? Mas tudo bem, ela tá ali. E quando eu comecei a aplicar o reiki nela, o espírito começou a conversar comigo. E ele me disse uma coisa que me surpreendeu muito, olha, eu sou mãe dos 2 que estão aqui. E a nossa história começou na antiga Judéia, onde os 2 irmãos brigavam um com o outro para ver quem tinha mais, quem conseguia conquista maior, quem adquiria bens materiais que fossem maiores um do que o outro. Aí eu lembrei da história que o pai dela havia me contado algumas semanas anteriores. E eu fiz uma proposta para eles os 2, eu vir junto com eles para ensinar eles que tudo que eles têm não vale nada.
todos os valores que eles têm que são materiais não valem nada. E aí ela veio, nasceu, cresceu e desenvolveu um câncer. Né? E aí os dois ficaram apavorados. E o pai dela, uma vez chorando, disse, pô, eu tenho tudo, Luiz, eu posso comprar o que eu quiser. Eu podia mandar minha filha para os Estados Unidos. Até consultei um médico lá online e o médico disse que não adiantava mandar. Que se o câncer estava no meio dos dois hemisférios, era para mim curtir a existência dela, que não dava nem para fazer cirurgia. Não tinha. E ela desencarnou. Simplesmente desencarnou. Aquilo que a gente tem como condição de perda de um ente querido, em alguns momentos, representa muito para o espírito daqueles que ficam. Muito mesmo. Muitas vezes a gente comete suicídios durante 10, 15, 20 encarnações. Daqui a pouco tu tem um filho que tu ama muito e a proposta daquele filho é desencarnar cedo para te aprender a dar valor à vida. Parece punição? Parece, mas não é. Parece algo ruim? Parece, mas não é. E por último, para me finalizar agora, existe o caso do paciente da cama número 4. Isso aí está no livro Céu e Inferno. O paciente da cama número 4, ele recebeu esse nome porque os pais se apavoraram com ele e fugiram do hospital quando ele nasceu. Era um menino que era cego, ele era surdo, ele não tinha os 2 braços e não tinha as 2 pernas. Os pais olharam, viram aquele monstrinho ali e se afastaram correndo. Kardec soube dessa informação, desse espírito que estava há alguns anos no hospital, não tinha nem nome, e resolveu chamar o espírito para conversar com ele, né? Quando ele desencarnou, o paciente lá da cama número 4 desencarnou. Vamos evocar esse espírito. Aí fizeram a evocação. E o Kardec faz uma pergunta para ele, que é a pergunta inicial, para a gente ver qual é a natureza nossa dentro desse contexto. Ele perguntou para o espírito, quais foram as tuas culpas? O que tu fez de errado para nascer daquele jeito? Notem a pergunta dele. E o espírito respondeu, olha, eu não fiz nada. Eu optei por nascer assim. Mas como assim? E à medida que o Kardec ia conversando com ele, viu que o espírito era de alta envergadura, ou seja, era um espírito superior. E ele nasceu daquele jeito, daquele estado, para motivar os médicos e enfermeiros que trabalhavam ao redor dele. As pessoas sofriam muito naquela época. Né? E à medida que um médico, um enfermeiro tocava no que sobrou do braço dele, ele sorria. E dava um sorriso tão lindo, tão espontâneo, que as pessoas ficavam envergonhadas dos sentimentos que elas tinham. E passaram a tratar ele com muito carinho, se apegaram muito a ele. E a missão dele era essa. Simplesmente trazer um aspecto positivo perante a vida. Pessoal, infelizmente 30 minutos passam muito rápido, eu não tive tempo de concluir, mas eu vou fazer uma conclusão bem rapidinho. Deus é sempre amor, em todos os contextos da nossa vida. Deus é sempre amor quando eu estou brigando com a minha esposa, quando eu estou brigando com os meus filhos. Deus é sempre amor quando eu brigo com o meu chefe, quando eu brigo com um motorista que sequer eu conheço no trânsito. Deus é sempre amor, Ele sempre nos ama. E espera que todos nós, de forma incondicional, não estou falando para a gente fazer de uma forma boa, mas de uma forma incondicional, exteriorizamos esse amor que Ele nos dá para nós. Tá bem? Muito obrigado pela atenção de todos, que tenhamos uma ótima e uma excelente noite e que possamos orar por todas as pessoas que morrem tragicamente todos os dias no mundo. Tá bem? Muito obrigado.